Esse é o Inova City Talks, um podcast do Inova City. Ouça agora a segunda parte do bate-papo que a consultora em reputação corporativa Tatiana Maia Lins teve com o futurologista Gil Jardelli. O que você tem visto de soluções inovadoras mundo afora que poderia ser replicado aqui no Brasil? E aí, quando eu falo replicar aqui no Brasil, eu estou falando não apenas das grandes cidades, Rio, São Paulo, mas eu estou falando também das cidades menores, de diferentes realidades do Brasil. Olha, a gente tem muitos exemplos de coisas bacanas acontecendo. Vamos pegar agora recentemente, né, nessa pandemia do Covid. É impressionante como os países árabes já estão colocando um processo de limpeza nos seus aeroportos, de desinfecção, como as crianças estão voltando para as escolas e passando por túneis disso. Então, aí volto um pouquinho à sua pergunta anterior. A gente vai ter uma régua agora de limpeza que vai ser muito maior do que era antes. E para isso, né, as cidades vão ter que também colocar locais onde as pessoas vão passar por túneis para entrar no transporte público de uma cidade média. Na minha opinião, não vai ser a tecnologia que vai fazer a grande diferença nas pequenas e médias cidades. O que vai fazer é a sociedade que mora naquela cidade entender que eles têm que também ajudar a tomar as decisões de futuro deles. As pessoas precisam participar dos locais onde se discute para onde vai o dinheiro, o que é isso. Então, eu acho que a gente vai voltar a ter pessoas mais politizadas lutando por isso. Isso está acontecendo já nas pequenas cidades, onde as pessoas estão ali lutando, falando, mas cadê? Por que você não entregou o respirador? Por que nunca teve um respirador aqui? Então, isso eu acho que vai ser fantástico, né? A gente voltar a ter todos da sociedade a ter uma relevância política. Gil, e o que é uma cidade inteligente de verdade? É uma cidade conectada? Está tudo conectado no sentido físico, no físico e no digital, aonde a gente se conecta, aonde a praça do bairro é de todos. De novo, volta ao que eu falei ali, a cidade inteligente é aquela onde todos têm chance de ter a mesma oportunidade. E aí, com isso, vai crescendo a economia criativa, vai crescendo a economia para todos. Hoje você tem, por exemplo, pessoas que precisam atravessar uma cidade 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar. Isso é de uma insanidade sem tamanho. Então, você vai ter que criar fluxos e locais de trabalho para que as pessoas se mantenham mais. O governo dá um desconto se você contratar alguém que mora naquela região, montar locais naquela região. Então, assim, de novo, voltamos à distribuição de trabalho, de boas escolas. Quais são os entraves para a inovação no Brasil? O que a gente precisa ficar atento? A inovação, né, ela tem várias maneiras de acontecer, mas estudando a inovação desde 1903, quando os franceses começam a falar do conceito de inovação, depois isso vem para os britânicos, depois os americanos, sempre ela teve uma tríade muito forte que é chamada da tríplice, né, hélice da inovação, onde a iniciativa privada, os governos e as academias estão juntas para resolver problemas. Isso é o que nós chamamos da inovação dos comuns. E por vários motivos, cada um se fechou no seu mundo. A academia se fechou muito nos seus muros. Mais do que isso, ela se fechou entre os seus muros. Então, assim, há muita disputa. Você é da Federal do Rio de Janeiro e ele é da USP, né? Cria-se de novo jacobinos, a Revolução Francesa, e a academia ela tem que ser um pensamento que vai ter uma pessoa muito bacana de uma universidade federal lá do norte, que se juntando com a ideia da federal aqui do Rio e de São Paulo, vai ter um prêmio Nobel. É assim que são os prêmios Nobel, né? O outro lado é a iniciativa privada realmente acreditando que a inovação deve ser algo realmente que vai impulsionar a gente para uma próxima economia. Já tem uma lei, né, chamada da lei do bem da inovação, só que ela está sendo mal utilizada. E, por outro lado, políticas públicas bem feitas. E aí, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de você poder fazer desenvolver um projeto, né, de patente que não demore 15 anos para ser aprovada no Brasil. Então, são coisas simples, mas complexas, né? Se você pudesse propor uma agenda para o Brasil, quais seriam os temas prioritários? Nós analisamos países, e os países que estão hoje, por exemplo, a Coreia do Sul, que é uma potência da inovação, ela investiu primeiro na educação de base. Porque se você der uma educação de base boa, você vai ter uma pessoa muito bacana chegando na universidade. Outro ponto, e não é um elitismo, mas assim, a universidade, ela seria muito lindo se todos pudessem fazer, mas a pergunta é, todos estão preparados para fazer? E aí eu estou pegando índices do governo anterior, né, da época do presidente Michel Temer,
onde já se constatava que quase 60% dos nossos graduandos eram analfabetos funcionais, ou em matemática, ou em português, ou em ambos. E aí eu acho muito bacana que a gente dê a oportunidade para que todos entrem na universidade, mas a pergunta é, as pessoas têm que estar preparadas. E aí eu, como professor, às vezes vejo, né, e vejo com um olhar muito de empatia, de muita ternura, dizendo, puxa, essa pessoa escreveu isso, não é porque ela não estuda, não é por causa disso, é porque lá atrás, na base, alguém fez um processo de paz a todo mundo. Então, né, a gente precisa, desde a primeira infância, fazer com que as crianças desenvolvam a sua criatividade, desenvolvam o seu poder de perguntar, né, investiria nisso. O segundo ponto é que a gente faça um pacto como nação e se pergunte qual é o nosso projeto como nação. Independente de quem ganhar, de quem perder, isso faz parte da democracia, a gente pelo menos não apoia os absurdos, mas pelo menos tente todos remar para o mesmo lugar. E quando tiver que sair para a rua, tiver que discutir, tiver que denunciar, não importa, porque aí, né, não sei se você concorda comigo, mas a nossa política aqui, ela infelizmente, a corrupção é ambidestra, de esquerda e de direita e de centro, né? É um caso talvez único no mundo. Vamos pegar aqui um pouco assim, como que o país, né, a taxa normalmente de desemprego entre doutores do mundo é de 1 a 3%. No Brasil está em mais de 20%. Doutores e doutoras são pessoas que, seja você um doutor em história, em física, em biologia, são esses cérebros que precisam para te resolver os problemas complexos também, dessas pessoas também, não só elas. E aqui a gente está com 20% de um desemprego, né? E a maioria sendo utilizado, que é muito nobre, mas só dando aula. A gente precisa dessas pessoas pensando, fazendo ciência, né? Gil, você falou sobre os doutores que estão apenas dando aula. Isso me lembrou a enorme evasão de talentos que a gente está tendo no país. Como é possível construir um país com tamanha evasão de talentos? É o que é dito há muitos anos, né? A fuga dos cérebros. Então, infelizmente, em Stanford, eu estava ali fazendo meus estudos e encontrei, né, uma pessoa lá que estava fazendo seu pós-doutorado lá fora. E perguntei para ele depois, né, que a gente fez uma amizade e tal. Falei, você pretende voltar um dia para o Brasil? Ele, nunca mais. Só volto para visitar minha família, meu pai e minha mãe. E o dia que eles se forem, eu não vou ter mais motivo para voltar. Isso é muito triste. Não estou julgando ele, mas você teve uma pessoa que, poxa, está fazendo um pós-doutorado em Stanford, que colaboraria muito com o Brasil, mas ele não estava voltando, e aí a gente tem que se questionar não porque ele não está voltando, mas por que o Brasil não deu condições para que essa pessoa voltasse. Uma outra situação no MIT, onde por acaso eu estava ali nos prédios, né, e aí tem os gramados ali, e estava tendo uma formatura de doutores em inteligência artificial. Não eram nem 20 pessoas, e 16 eram chineses, que estavam tirando o seu doutorado. E o que é interessante, o chinês, não sei só se é por amor ou se tem algum motivo político, tá? Mas todos eles tendem a voltar para a China. E aí 2 eram indianos, que provavelmente vão ficar lá nos Estados Unidos, porque é algo similar ao nosso Brasil, né? E as outras 3 pessoas eram de outros, enfim, americanos e uma pessoa da Europa. Então, quer dizer, você está tendo uma revolução como nunca visto. Mas eu não posso falar o que está acontecendo porque faz todas as pessoas voltarem chineses para a China, mas uma coisa eu vejo, eles estão com muito orgulho antes dessa pandemia, quando eu fui lá várias vezes, de serem chineses. Eu acho que a gente precisa voltar a ter esse orgulho, né? Isso que você falou, Gil, me dá um gancho para uma pergunta que é sobre o uso da tecnologia para o bem ou para o mal. Do ponto de vista das cidades, como que a inteligência artificial pode ser usada para o bem, levando em conta aspectos sensíveis como o direito à privacidade? Na verdade, o conceito de privacidade nos últimos 20 anos mudou muito, né? Eu até faço uma provocação sempre que eu dou aula, é assim, aquela DM que você mandou, seja para o seu companheiro, sua companheira, alguém muito íntimo seu, aquele nude aquela mensagem, você colocaria num cartaz no local que você trabalha, na escola que você está? Porque, infelizmente, o mundo está hackeado, né? E os hackers são pessoas que fazem o bem e os crackers são aqueles que fazem os conceitos errados. E aí, dentro desse conceito, mudou completamente a privacidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem um embate muito grande sobre o que são meus dados pessoais e o que serão os dados compartilhados com o governo, com as cidades, né? Esse debate, especialmente agora em época, Israel foi o primeiro a usar ferramentas de monitoramento de deslocamento das pessoas.
Essas ferramentas que eles estão utilizando hoje foram criadas lá atrás para ajudar no contra-terrorismo, né? Contra o terrorismo. Então, quer dizer, e aí você pega e fala, já que tem um processo de saúde agora, eu vou usar isso para monitorar todo mundo. Então, tecnicamente, nós já temos ferramentas para monitorar a vida de qualquer pessoa, para revirar ela e falar e saber exatamente tudo que o João ou a Maria estão fazendo na vida dela no passado e talvez até no futuro. Nem George Orwell pensou, né, no livro 1984 que seria dessa forma. Então isso dá um superpoder para os governos e ao mesmo tempo isso tira a nossa privacidade, que é uma das premissas da democracia. Qual é o ponto? A democracia, infelizmente, ela não se preparou desde que ela voltou na primeira Constituinte americana, né, na independência americana, que fazem quase 200 anos, ela não se preparou para esse tsunami digital, para essa era da transparência, para essa era da inovação. E, infelizmente, ela está sofrendo no mundo inteiro. Essa questão da vigilância, da gente estar sempre, o tempo inteiro sendo vigiado, sendo filmado, isso dá à população também uma sensação de segurança. Tem outro lado, tem uma amiga que mora na China que diz que não se preocupa em estar sendo o tempo inteiro filmada, porque ela sabe que pode sair à rua e nunca será estuprada. Então, é o outro lado da moeda. Eu vou te falar uma coisa que eu vi, ninguém me contou, que eu fiquei impressionado. Como lá na China já tem todo o conceito de câmeras de reconhecimento facial, a economia da inteligência artificial já funciona, em Xangai tem ali um tipo de um calçadão, como tem ali em Copacabana, tá? De frente para um rio, e todas as noites milhares de pessoas, estou falando milhares mesmo, de pessoas vão até lá para ver os fogos de artifício como se fosse o Ano Novo. Só que em vez de ser fogos de barulho, enfim, de pólvora, são fogos de lasers. É lindo, lindo mesmo. E aí você vê pouquíssimos policiais no caminho, só aqueles orientando, e você não vê nenhum assalto. E quando acaba, como eu estava num hotel de frente para esse rio, não tinha um papel jogado. Por quê? Porque se você jogar um papel, ou mesmo perder, digamos, botou no bolso e voou, vai chegar na sua casa uma multa, né, através de reconhecimento espacial. Se você for turista, a hora que você for embora, vai estar lá a multinha para falar, ó, paga, porque você cometeu esse erro aqui. Então, isso traz uma segurança como nunca dito. Então, são poucos chineses que falam disso, que eles têm medo realmente, eles evitam qualquer coisa mais política, mas falando com um chinês lá nos Estados Unidos, ele falou assim, não, foi uma troca. Você nos dá muita segurança, enfim, te deixa você ler meu rosto. E agora o próximo ponto qual é? O próximo censo chinês já começou, ele está solicitando a saliva de todas as pessoas, para através de exames rápidos de DNA, 23 pares de cromossomos serão lidos e você vai entender que tipo de saúde aquela pessoa precisa. Você vai entender também se ela cometeu algum crime, você não vai ver mais só, você vai ver o DNA também, né? Isso ajuda. Mas qual é o ponto? Se mal utilizado, vira uma nova eugenia, né? A eugenia é uma ciência muito séria, mas quando foi utilizado de uma forma animalesca, justificou um pouquinho do injustificável dos nazistas. E você acha que isso poderia ser aplicado no Brasil, Gil? Hoje eu fui fazer compra e assim, meu pai mora numa outra zona aqui em São Paulo, eu moro na Zona Sul, ele mora na Zona Oeste, e eu estou muito chocado e até bastante sensível com como cresceu o número de pessoas pedindo coisas na rua, né? Isso é um sinal do que está acontecendo na nossa economia. E assim, é muito difícil a gente falar, precisamos ficar na quarentena, estamos todo mundo no mesmo barco. Eu estou numa casa bacana, que tem um jardim, você tem seus livros, numa casa bacana. Agora, imagine pessoas que dividem um cômodo, né, uma kitnet com mais 8 pessoas. Como vai fazer o distanciamento social? Essa forma burra de ver o mundo, né, de que todo mundo é igual. As pessoas têm processos. Eu faço um trabalho já há 15 anos com os viventes de rua aqui em São Paulo, e não foi agora, mas nos últimos anos aumentou de 5 mil pessoas em média para quase 15 mil pessoas morando nas ruas, agora vai aumentar mais ainda. Então é difícil a gente pedir, você não faz isso, cada um tem uma realidade, ou você faz uma coisa que é todo mundo, né? E aí, vindo para cá, vi várias adegas de bebidas abertas. A pergunta é, adega de bebida é serviço básico? Para alguns, com certeza mas assim, ou você faz uma coisa que é todo mundo e não abre exceção, só deixa os hospitais, etc. Então, as pessoas começam a sair. Voltando à sua pergunta, sem tergiversar, eu acho que ainda vai ter uma longa caminhada nossa. Mas eu sou um esperançoso e eu acho que, apesar de tudo isso que está acontecendo, o Brasil está melhor, porque a gente pode debater, a gente pode reclamar, e talvez a gente vai até derrubar um outro presidente. É ruim como democracia jovem, mas
é o poder nosso, né? Talvez isso ensine a população a votar melhor, porque o voto é a arma que a gente tem para melhorar as cidades. De novo, não é votar porque eu acredito no que ele fala, é votar porque ele me deu um chinelo. E aí o chinelo pode ser um chinelo, uma casa, entendeu? Isso é a pequena corrupção invisível que a gente não vê. Mas no final é igual a carteira de estudante. Se antes os políticos davam dentaduras, hoje já tem político dando internet. Bem complicado. Mas aí é tudo interconectado, entendeu? Aí volta na educação. Se você tiver educação de base, você vai ter pessoas mais resilientes à corrupção. O Rio de Janeiro está uma tristeza também. A população de rua triplicou. E aí eu tenho uma pergunta para você. Como que a gente pode fazer o Rio uma grande cidade outra vez, Gil? Eu acho que vocês estão fazendo. É que a nossa velocidade, ela é diferente da velocidade que o mundo tem, né? Eu acho que essa limpeza de vocês do Rio de Janeiro prender 5 ex-governadores, agora um ex-secretário da Saúde, não sei se municipal ou estadual, também acabou de ser preso. Então, eu tive conversando, fiz um evento antes da pandemia com o pessoal do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, e eu vi pessoas ali técnicas muito boas, né? E com propósito de ajudar. Eles falaram assim, Gil, a gente não quer mais trabalhar no sentido de falar assim, desviar o dinheiro de tal coisa. Eles querem usar a inteligência artificial para prever que aquilo pode acontecer. Porque eles falaram assim, não dá mais para você tomar atitude depois que aconteceu. Então, quer dizer, ali eu vi pessoas com propósito, vi pessoas que estudaram muito para entrar no Tribunal de Contas do Estado, prestaram um concurso querendo algo diferente. E mais do que isso, é importante que você veja que eles falam assim, eu quero deixar um legado para as outras nações. Acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, o trabalho que vocês fazem de cidades inteligentes, é tentar deixar um legado para os próximos. Né? Gil, a gente vai encerrar esse podcast por aqui. Eu te agradeço sua atenção, seu tempo. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio Inova City Talks. Lembrando que logo mais em julho vamos realizar o evento Inova City Digital. Saiba mais através do nosso site inovacity.com.br. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais @inovacity_oficial no Instagram. Até a próxima!